Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Diário Econômico, esse podcast que sempre está falando sobre economia e negócios. Nós vamos ao ar toda quinta-feira, então se você quiser receber as notificações dos próximos episódios, assina e dá o seu like. Eu sou Patrícia Raposo e convido vocês a me acompanhar na entrevista que eu vou fazer aqui com o Bernardo Peixoto, que é o presidente da Federação de Comércio, Bens e Serviços, Turismo do Estado de Pernambuco, a FEComércio PE. Seja muito bem-vindo, prazer muito grande lhe receber aqui. Obrigado, Patrícia, tudo bem? É uma satisfação estar aqui agora, conversar sobre a economia de Pernambuco, né? E sobre o sistema FEComércio SESC-SENAC Pernambuco. Maravilha! E hoje a gente vai começar o podcast com boa notícia, porque hoje, no dia dessa gravação, a Confederação Nacional do Comércio, a qual a FEComércio da qual ela faz parte, divulgou que a geração de vagas temporárias para este Natal de 2022 vai trazer a maior oferta dos últimos 9 anos. Ou seja, serão gerados 110 mil vagas temporárias contra 115 mil de 2013, que foi o último ano que teve uma boa geração de vagas temporárias. E aí eu começo, então, lhe perguntando se a gente vai sentir o reflexo dessa geração de vagas temporárias aqui em Pernambuco também. Em 2013 bombou, né, Patrícia? Bombou, foi um ano bom, né? Foi um ano excelente, de lá para cá. Aqui, no caso de Pernambuco, a gente não tem essa grande alegria que vai ser em todo o Brasil. A gente está um pouco mais atrás. Pernambuco passou vários anos como o estado de maior índice de desemprego do país. Hoje a gente é o penúltimo, né? O pior estado é a Bahia e, infelizmente, esse final de ano a gente não vai no mesmo ritmo que vai o Sul e o Sudeste. Mas, com certeza, vai ter empregos temporários no final do ano. E alguns tornam-se definitivos, né, para a alegria de alguns. Viram permanentes, né? Vagas permanentes. Exatamente. Só para você ter uma ideia, o que hoje precisa é qualificação. O Porto Digital hoje precisa de 3 mil vagas abertas por falta de pessoas capacitadas. Aí o que o sistema fez? Fizemos uma parceria com o Porto Digital, onde a primeira turma desta parceria teve 100% de empregabilidade. Aí você diz que fantástico, né? Por que teve esse 100% de empregabilidade? Porque o sistema hoje está indo ao encontro ao empresário, para ver o que o empresário precisa, o que necessita a empresa dele, e não o que eu produzo. Um estudo da CNC levantou esses dados e 60% dos cursos que a gente fazia de tecnologia não servia para as empresas mais. Então, o que a gente fez? Fez uma parceria com as empresas e preparamos um curso com a própria empresa. Então, era tudo que as empresas queriam. E vocês, então, formam essa mão de obra na área de tecnologia para atender as empresas do comércio? De comércio, de tecnologia, todo do sistema FEComércio. Tanto faz tecnologia, de saúde, de comércio, de turismo, tudo, né? Esse convênio é com o Porto Digital, é um deles, porque eu estou só dando a explicação do Porto Digital. Então, os alunos que quando começam, engraçado foi a primeira turma. No início da primeira turma, nós pegamos 60 alunos que tiveram notas boas no Enem, mas não conseguiram entrar na Universidade Federal nem estadual, de graça, e não podiam pagar. Então, captamos esses alunos e todos, Patrícia, sem exceção, achavam que não tinham capacidade para fazer tal curso de tecnologia. No final, todos tinham certeza que tinham capacidade e queriam melhorar mais ainda. Inclusive, na aula da saudade, que foi a última aula, eu fiz uma pergunta, vocês queriam ser o quê? Como é que gostaram? Aí uns disseram, eu queria estar no seu lugar, outro eu queria ser diretor. Eu fiquei feliz, né? Porque tem que se capacitar, né? A gente passa a vida toda se capacitando, né? A gente morre aprendendo, né?
E 3 disseram assim, eu quero me capacitar mais, melhorar mais e ir embora do país. Aí bateu no coração. Mas é isso aí, a gente tem que preparar as pessoas, capacitar, mostrar que é um país viável, né? E tem tudo aqui. E você hoje pode trabalhar aqui para qualquer lugar do mundo. Temos certeza. exemplo aí, gente trabalhando para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o Canadá. Só que os países adiantados estão levando os nossos melhores alunos. Mas a pior das empresas é aquela que não capacita os seus funcionários, porque ela morre com os funcionários. Então a gente vai capacitar, alguns vão, outros ficam, enquanto estão sendo capacitados, está melhorando. Como a FEComércio entra nessa parceria com o Porto Digital? Olha, é uma parceria fantástica. Foi exatamente isso que a gente ia ao encontro das empresas. Porque, poxa, mas vocês entram com recursos, vocês financiam esses cursos, é isso? a gente tem 2 tipos de cursos. Tem o curso gratuito, que é a primeira turma, que foi essa área da saudade, terminou este ano, e teve nota máxima do MEC. Olha só. Primeira turma já teve nota máxima do MEC. Quanto tempo de curso? 2 anos e meio. É um curso superior, técnico superior. É ADS. Curso de ADS. Então, hoje, se você quiser entrar na faculdade de Senac, tem vagas lá. Hoje a Prefeitura do Recife fez um convênio com o Porto Digital, mas o Porto Digital, quem é que contrata? Contrata o Senac para preparar os alunos. É que esse programa de 2.000 alunos que o prefeito do Recife, o João Campos, né, quer treinar, justamente para atender esse pessoal do Porto Digital. Então a gente está treinando aí e cada vez mais estamos aumentando, porque isso, Patrícia, a turma no primeiro ano já começa estagiário. Quando sai, já estão definitivamente contratadas pela maioria das empresas. E um programa de inclusão, né? Inclusão social. Muda a realidade da família, de entorno da família. A pessoa mora numa comunidade, numa casinha simples, tudinho, e eles acham que não tem futuro. Aí pega um daqueles, pega um negócio desse, vai ganhar 5, 6, 7 mil reais, começa a crescer na vida, ele é exemplo para aquela turma de volta dele. Para a família, para a comunidade, né? Para a comunidade. A gente fica feliz e é o objetivo nosso do Sistema FEComércio. Coisa boa, coisa boa. Agora, falando da FEComércio aqui, voltando para a federação, vocês têm 22 sindicatos filiados, né? 22 sindicatos filiados. Não é isso? E assim, gente, são sindicatos de empresas de varejo do interior, de flores, de material de material de construção, de turismo. Eclético, que pega tudo, sindicato de supermercado. É amplo, assim, são vários segmentos, lojistas, né? Exatamente. Vários segmentos, e assim, no fim das contas, quando você soma tudo, né? Significa o quê? Que vocês representam mais de 70% do PIB pernambucano. 75 e alguma coisa. 75% do PIB pernambucano, tá vendo? Então, assim, é muita coisa, né? Exatamente. E a minha pergunta é, como esse setor, né, que é comércio, serviço e turismo, tem reagido a essa crise e que propostas prioritárias espera ver resolvidas, atendida, trabalhada pela futura governadora de Pernambuco? Que pergunta gostosa. Olha, aqui, eu trouxe até um documento aqui, não lhe mostrei ainda, mas está aqui. Ó. Mas eu já li. Já leu? Já li. Ela é ligada. Políticas Públicas do Comércio, Bem, Serviço e Turismo. Esse projeto aqui é a nível nacional. Foi coordenado pela CNC com mais de 1.000 empresários do Brasil todo. Só aqui em Pernambuco, nós juntamos mais de 120 empresários, micro, pequenos e médios e grandes empresários, para fazer a nossa carta. É uma agenda, né? É uma agenda. Com demandas, com pleitos. Exatamente, com pleitos, com tudo coordenada pela CNC. Esta aqui é a nível nacional, nós entregamos ao governo, nós entregamos aos candidatos ao governo de Pernambuco, entregamos que nós fizemos um debate com eles, né?
aos vice-governadores, que pela primeira vez o sistema fez um debate, né? Com os vice-governadores e com os senadores. Agora, vamos fazer, já estamos fazendo com o encarte de Pernambuco, para ser entregue à governadora. Eu estou falando porque eu tenho certeza que vai ser uma governadora. Hoje todos nós temos essa certeza. Até eu estava brincando com um colega, disse, quer apostar como vai ser uma governadora? E vamos fazer um para entregar. Só para você ter ideia, quem estava coordenando também é a CNC. Aqui em Pernambuco foram mais de 120 empresários que foram reunidos aqui na Fé Comércio. Sim. Fizemos um encontro com, eu deixo bem claro, micro, pequenos, médios e grandes empresários. Inclusive, tinha representante dos maiores empresários de Pernambuco participando para a gente fazer uma agenda para debater com a governadora que for eleita. Só para você ter ideia, aqui nesse processo não é só, precisa disso, não, é fazer um negócio completo. Por exemplo, legislação tributária, a gente já tem o estudo e esse daqui foi entregue ao candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, Lula e a Simone. Uhum. Agora tem o Jair e o Lula. E quem ganhar depois vai ter também a complementação do trabalho e a conversação, né? Ter a legislação empresarial, que é muito importante. Sim. Nós fazemos um trabalho legislativo, acompanhando os projetos de leis aqui no estado de Pernambuco. Aí vem uma lei que tudo que impacta no comércio, bem, serviço e turismo, nós acompanhamos, para dar representatividade do empresário lá na Assembleia. Porque muitos deputados, ele faz um projeto de lei, mas ele não entende muito. E, às vezes, faz com boa intenção, mas prejudica muito. E, às vezes, não consulta, né? Para saber se aquilo realmente ali atende ou se afeta, prejudica, né? Exatamente. Aí é que entra os nossos sindicatos e a federação. Nós comunicamos ao sindicato, por exemplo, o sindicato de farmácia. Diz, olha, tem isso aqui, essa lei vai prejudicar teu sindicato, aí junta com o sindicato, a gente faz um trabalho com os técnicos e vai para o deputado ou o vereador e mostra a nossa nota técnica nele, mostrando as dificuldades que pode ter. Vou só dar um exemplo para você. Nós tivemos recentemente um vereador que fez um projeto de lei onde obrigar as farmácias a fazer uma tabela em braille, né? Em braille para os cegos nas farmácias dos médicos, dos remédios que não são originais, os remédios... Os remédios... Os genéricos, sim. Entendeu? Sabe quanto custa um negócio desse? Não. Só em volume, mais de 2.500 páginas. E não, nossa! Pois é. Ele queria um monte assim, que dava uns 40 centímetros de altura só de uma tabela dessa. E todo dia muda. Então, é inviável. O que a gente fez? Mas o vereador, ele ficou insistindo, a gente mostrando. Aí vamos fazer uma solução. Chegamos ao contato com o sindicato de farmácia e usamos os nossos alunos de tecnologia e fizemos um programa que vai substituir isso tudinho. Os próprios alunos da faculdade do Senac fizeram isso. Encontraram a solução. Perfeito. Agora tudo passa em quê? Educação, isso. Em educação. Se a gente não tem um povo educado, culto, a gente não vai para frente. Hoje tem até a própria indústria, eles já estão calculando que vão precisar nos próximos anos 250 mil pessoas qualificadas. E não tem. Comércio você disse, mas comércio qualquer um. Não. Hoje, o comércio eletrônico, se você tiver gente capacitada, você não consegue vender mais. Toda empresa hoje tem que ser eletrônica. Toda empresa hoje tem que ter capacidade de vender híbridas, como a gente diz. Uhum. Né? Hoje você vê, o cara tá em casa, prepara um hambúrguerzinho, vai lá, entra na internet, começa a vender pela internet. Tem até um exemplo de um palestrante, ele disse que foi fazer uma palestra no interior do Maranhão.
Quando chegou lá, ele disse, não tinha um restaurante, não tinha lá. Ele disse, meu Deus, onde eu venho me meter? Mas fez a palestra. E quando terminou, ele entrou no site lá, não sei como, no aplicativo, e encontrou uma hamburgueria. Ele disse, aqui eu não vi hamburgueria, não vi nem restaurante. Aí ele comprou e realmente 20 minutos depois chegou um hambúrguer muito gostoso entregue lá. Por curiosidade, ele no outro dia ele disse que foi visitar. Era uma casa fechada, que eram 2 rapazes que produzia e vendia. O modelo de comércio muda, né? Ele se transforma, né? Exatamente. Então, eles só conseguiram fazer isso, por quê? Porque estava apto, eles estavam preparados, eles estavam qualificados para fazer esse tipo de vendas, né? E isso é que é importante. E o empresário do comércio aqui de Pernambuco, ele está atento a essa transformação? Como é que tem sido a adesão ao digital? Nós estamos, inclusive, agora com uma parceria muito grande com o Sebrae, onde vamos investir mais de 3,5 milhões o ano que vem e para frente, justamente para preparar as empresas para a parte tecnológica. Porque tem muitos empresários também que ele não está preparado para isso. E se ele não se preparar, vai acabar. Ele fecha. Ele fecha. Não que vai acabar o comércio de rua. Esse não vai acabar nunca. Mas ele pode complementar. Você chegar a entrar num site e verificar se eu vendo isso, se eu vendo aquilo, qual é o preço. Então, se você não estiver ligado, a tendência é você... Se ele não for híbrido, ele perde vendas, né? Exatamente. Porque o vizinho dele está vendendo na internet. Ele não está vendendo só na rua, né? O Senac hoje, que é uma instituição de educação, né? Só para você ter uma ideia, são mais de 40 mil matrículas por ano. 40 mil matrículas por ano, de curso superior a cursos de pequena duração. E é híbrido também. Tem aulas presenciais e tem aulas online. Então, hoje você tem que ser híbrido. Nossas reuniões, tem reuniões híbridas. A maioria vai presencial e outros vai online. Então, o mundo mudou assim. Mudou completamente, né? Exato. Agora, eu queria voltar para a agenda. E quero trazer aqui uma declaração do José Roberto Trados, que é o presidente da CNC, inclusive ele fala isso no prefácio aí da agenda. Ele diz que a atividade do comércio é um espelho da eficácia de políticas sociais e econômicas. Exatamente. Ou seja, ela espelha a atuação do poder público também, né? E uma das coisas que mais a gente percebe que incomoda o empresário é a burocracia, né? Você acabou de falar aqui em Pernambuco, o estado mais burocrático que existe, né? Que dificuldades vocês tiveram recentemente com a burocracia, como a burocracia vem atrapalhando o andamento das atividades da FEComércio? Fala um pouco sobre isso. Eu gosto de falar e dando exemplos. Vou dar 2 exemplos a você. Um pequeno empresário foi abrir uma loja. Capital da loja dele, R$100 mil, que já não é tão pequeno, né? Com 1 mês ele abriu a loja. Uma semana depois, foi o fiscal da prefeitura, deu uma multa de R$17 mil nele, porque a placa de sinalização não estava de acordo com a legislação. Existe isso? O quê? Ele teria que ir lá, e dar boas-vindas ao empresário que ele está investindo e orientar. Olha, essa placa não é assim, é assado, não é desse lado, é menor, é maior, sei lá o que for. Mas não. É isso que não pode estar acontecendo. Mas havia um ritual em que primeiro se fazia um comunicado, um alerta, né? Hoje é assim. Hoje, mas não era assim. Isso há uns 3 anos atrás. Hoje, vou dar um exemplo. Hoje, há 1 ano atrás, nós estamos para inaugurar um hotel em Guadalupe, que inclusive você está convidada. Obrigada. Um hotel, um resort lindo, lá em Guadalupe. E fez com que alguns grandes empresários fossem para lá. Na região estão sendo investidos mais de R$1 bilhão em hotelaria, em resort e essas coisas. É um novo destino turístico de Pernambuco, exatamente. Né? Inclusive um grande empresário disse, na época, falando com o Josias, que era meu antecessor, disse, Josias, só vou lá depois que o sucesso construiu dele. E nós construímos, e ele começou dele, ele cumpriu. Nós tiramos todas as licenças, nós só fazemos as coisas tudo certinho. Foram 10 anos, mas fizemos tudo certinho. 10 anos para tirar a concepção,
e a inauguração. Ah, tá. 10 anos. Tá. Aí o que aconteceu? Tiramos todas as licenças ambientais, de construção, e começou a vencer. Aí começamos a renovar. Quando chegou na ambiental, olhe que lá eu vou dar uma surpresa para você. Lá nós temos uma escola de interpretação ambiental para estudar a Mata Atlântica e o manguezal, com parceria com a universidade e tudinho. Chegou a técnica lá e disse, não renovo. A gente já tinha 30% pronto. Já tinha 30% pronto. Mas qual o motivo? Mudei de ideia. Pronto. Veja que burocracia. Se a gente entrasse na justiça, mudou ganhava. De ideia? Foi a mudou resposta de ideia. Que ela deu? Mudou de ideia. O primeiro projeto, do jeito que foi apresentado, foi aprovado. Tudinho, e não foi E depois renovado. na renovação... Aí volta para aquele caso. Nem o passado é seguro no país. Uhum. Onde está a segurança jurídica para o empresário? Não é? Isso é uma das coisas muito difíceis para o empresário. Não é só do Pernambuco, não, é do Brasil todo. Uhum. Muito difícil. Você tem projetos aí que passa 10 anos para sair uma licença. É um absurdo. Se você tem dinheiro, você vai passar 2, 3, 4 anos parado. Eu estou com um prédio na Dantas Barreto, é o San Diego, é uma escola para 5.000 matrículas por ano. Fazem 12 anos. 12, não é 10 não, 12 anos. Que não consegui legalizar ainda. E falta o quê? Todo dia aparece uma coisa. Todo dia. Até o absurdo de a prefeitura cobrar multas de empresa que tinha nesse empréstimo, que não tem nada a ver com a gente. Até isso fez a gente pagar multa, porque uma empresa que estava lá levou uma multa, não sei por quê, e exigiram isso. Como é que você resolve isso, hein? A gente teve que pagar. A gente teve que pagar, porque não abre. Aí, esse tipo de burocracia. Agora veja, um empresário que vem para cá de desiste, xiita, né? Esse xiismo de uma luta assim contra o empresário não existe. O empresário de fora, numa situação dessa, ele vai embora, Pronto, não fica, claro, né? Você ninguém vai botar dinheiro num banco quebrado, não é? É verdade. Então fica difícil. Então a nossa luta é justamente para facilitar a vida da empresa, porque quanto mais fácil a vida da empresa, mais fácil contratar, não é? Quanto mais contrata, mais mão de obra. Mais mão de obra, mais gente trabalhando, é o resultado social. Quem dá emprego não é o governo, quem emprega é o setor privado. Se você dificulta o setor privado, ele vai dar menos emprego. Os países mais desenvolvidos do mundo são os países mais benéficos ao empresário. Todos os setores, serviço, turismo, indústria, comércio. Você sabe qual é o setor que dá mais emprego? Falou em turismo, é turismo. Turismo. E vocês têm investido muito no turismo, né? Estão com três equipamentos. Vocês têm um no Sertão, que é lá em Triunfo, o Agreste, que é Garanhuns, né? Duas regiões turísticas interessantes, e agora no litoral. E agora no litoral. Hoje, cada 8 empregos, um é no setor de turismo. É muito E turismo está melhor do que comércio? Infelizmente, aqui em Pernambuco, não está está crescendo mais. Mas não está crescendo, por exemplo, se você comparar a Bahia e o Ceará, eles estão bem mais na frente que a gente. O crescimento, a arrancada depois da pandemia, eles estão bem na frente da gente. O que aconteceu? O que faltou? Infraestrutura. Uhum. Você vai para Porto de Galinha, as estradas são péssimas. Você vai para Muro Alto, teve época agora no inverno que carro pequeno não passava. No setor de melhor turismo de Pernambuco, ou seja, de maior nível de Pernambuco. Aquele caso de... Fernando de Noronha? Não, aqui de Porto de Galinha, que teve aquele problema lá com tráfego, tudinho. Ah, sim. Aquilo foi ruim pra gente. Foi muito ruim pra imagem. Muita gente desistiu de vir. Agora com Fernando Noronha, eu vi fotografia. A pista do aeroporto, né? Mandaram umas fotografias que eu olhei assim, tava dissolvendo.
Precisou chegar a isso, precisou a ANAC chegar a dizer assim, não vai mais avião. Pronto. E por sorte não teve um acidente, né? Exatamente. Por sorte, porque ia ser agora, muito investimento, pior. como a gente chama no popular, um tapa-buraco de 1 milhão e pouco vai resolver para poder fazer o infraestrutura. Por que não fizeram isso antes? Porque deixou chegar até esse ponto. O Estado tem muito dinheiro, o próprio governador está dizendo que tinha 5 bilhões de reais para investir o ano passado e esse ano. Meu Deus, e por causa de 1 milhão e pouco lá em Fernando Noronha, o definitivo é 60 e poucos milhões, mas o tapa-buraco, como a gente chama popularmente, eu sou engenheiro, né? Aí, por que não fizeram isso? Deixa parar. Aí o custo ficou muito mais alto, né? O custo da imagem aí ficou... O prejuízo maior não foi nem do governo. O prejuízo maior foi dos empresários de Fernando Noronha. Eles estavam dizendo que era a segunda pandemia aqui. Porque eles parou tudo, né? Final de ano, que tem pacote lá, custa 50 mil reais. Vários hotéis lá, a maioria faz pacote no final do ano. Estão sendo suspenso. O pessoal está deixando, cancelando tudinho. Veja o prejuízo que dá. Você se prepara, investe, aí por causa de uma besteira. É um negócio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma estrada entre Prazeres e Jaboatão. É a via de integração, que é a PE 17. Deixou ficar de uma tal maneira que estava intransitável. Passa 25 mil carros por dia. Aí pega um distrito industrial, né? Pega o industrial de Prazeres, né? Pega aquela Muribeca, aquela área todinha. E o que aconteceu? O prejuízo que dá... A minha secretária lá de casa, ela mora em Jaboatão. Eu morei em Jaboatão minha vida toda, agora eu moro em Piedade. Continuo em Jaboatão. Né? São 20 quilômetros. Tem dia que ela passa 2 horas para andar 20 quilômetros. Veja a perda de qualidade de vida por causa de uma estrada. É verdade. Nem um tapa-buraco na época que fizeram. Agora estão requalificando, estão fazendo agora. Mas o remédio foi muito duro. O governador realmente ele pegou uma fase ruim, ele passou 6 anos, teve muita coragem de botar o Estado num patamar financeiro correto. Melhorar a parte... Melhorar as contas públicas, né? Ajustou o caixa. Ele fez o que um político mesmo não fazia, porque ele se queimou com isso. Eu acho que a dose foi forte demais. Quando o remédio é forte demais, faz mal também, não é? Mas o próximo governador, eu acredito que vai pegar um estado equilibrado financeiramente e espero que... E o que vocês querem que ele trate? Ela trate. Quais são os principais pontos? Pronto, você chegou num ponto, nós estamos fazendo nosso trabalho, certo? Para entregar a governadora em fevereiro desse ano. Você já deu pista aí, infraestrutura, burocracia. Tudo sobre isso. Tudo foi feito esse levantamento com os 120 e tantos empresários de Pernambuco. A CNC está preparando com os técnicos, são técnicos de nível nacionais, para poder a gente entregar em fevereiro. Fevereiro, né? Agora deixa eu lhe perguntar alguma coisa sobre essa agenda aí, tá? Tem umas coisas que me chamaram a atenção. Entre as propostas está aí a flexibilização da legislação trabalhista, né? Que é um processo que vem desde 2017 com a Lei 13.467, e essa atualização ela trouxe uma série de avanços, né? Como a negociação coletiva, mas a CNC ela diz que é preciso avançar em outros temas. Que temas seriam esses? Em todos. Isso é um pequeno degrau que a gente subiu. Hoje, a gente é muito engessado até demais. Você, às vezes, para contratar uma pessoa, você pensa 2, 3 vezes, não é? Por exemplo, na pandemia, aí vem uma legislação meio maluca, vou dar um exemplo também. Isso aconteceu com o meu filho. Ele contratou uma babá, ele tem uma filhinha pequena, com 1 mês a babá ficou grávida. Teve que afastar ela e pagou 8 meses, até chegar ao 9º mês. Depois mais 5 meses. Veja que situação. Você que está grávida, você, a empresária, trabalha, todo mundo trabalha normal, mas por que isso? Fez com que muita gente não contratasse mais mulher na pandemia, porque qualquer empresa que contratasse não podia trabalhar, tinha que ficar. É esse tipo de coisa que não pode acontecer. Por azar dele, ele contratou outra, e a outra engravidou também. Mas ela afastou porque ela quis se afastar?
Não, porque a legislação proibia a mulher grávida de trabalhar. Como babá? Como babá. Ah, eu não sabia como disso. Como empresária doméstica também. É? Foi a primeira reivindicação que ela fez. Estou grávida, não posso trabalhar. Pronto. Aí você via certa pessoa, está grávida, mas estava num barzinho, tomando uma cervejinha, passeando, mas o empresário dificultou a vida do empresário. E isso faz com que o quê? Difícil a vida do empresário, difícil contratar, difícil para o trabalhador. Porque aí você começa a complicar a vida do trabalhador. Então a flexibilidade, por exemplo, agora a gente está vendo na campanha aí, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, não vai acabar direito. Essa mudança legislativa não acabou com nada. A sua funcionária, por exemplo, lá na FEComércio, grávida, ela trabalha, né? Hoje sim. Pode trabalhar? Hoje sim. Mas na época da pandemia não podia, não. Ah, foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia, não foi? Entendi. Não foi agora, mas não. Ali não foi porque era um momento, né, meio crítico que trouxe isso? Não podia trabalhar. Eu só não entendo mas podia sair, podia ir para festa, podia para... E ela não foi para o INSS nesse caso? Não, um empresário que pagava. Aí é estranho, né? Porque era para estar no INSS. Exatamente. Se o governo fez isso, então que pague. Não é? Não fica difícil? Caberia realmente o INSS assumir isso aí. Tem muitas coisas que podia facilitar a vida do empresário. Quanto mais facilitar a vida do empresário, como eu disse anteriormente, os países que têm melhor ambiente para o empresário são os mais desenvolvidos. É facilitar de um lado para o empresário, garantindo, né? Isso, porque nesse caso, garantia para ela a renda. Exatamente. Aí que acontece? Não do bolso do empresário, né? Claro. Mas pelo porque você sistema de segurança social. Saiu, eu não me recordo agora, mas saiu até ontem um novo decreto aí que também complicando a vida do empresário. Disse, meu Deus do céu, não para não, eu não me recordo agora, que é muita coisa, foi ontem, na reunião de ontem, o setor jurídico estava alertando sobre isso. Eu não me recordo, mas depois eu posso pegar e passar. Tem outra coisa aqui. O documento ele defende a simplificação no sistema tributário, em que se utilize o atual nível da carga tributária em 36,5% do produto interno bruto. Como teto, né? Se vai se utilizar como teto para arrecadação de impostos. Então, vamos utilizar 36,5% do PIB como teto para arrecadação de impostos. Mas isso não é um teto muito alto, não, porque, veja, de 2002 a 2019, essa arrecadação, ela tinha como teto 32,7%. A régua não está muito alta, não? Veja, pelo empresário, quanto menor, melhor. Mas a gente tem que ser realista. Os governos tem alguns candidatos aí que estão dizendo que vai quebrar o teto. Se a gente está botando 36... Já quebramos o teto, né? Se a gente já está no 36, a gente já está botando lá em cima, mas eu não acredito. Que consiga limitar. Eu não acredito, porque se um candidato já disse que está quebrando o teto, vai quebrar o teto, que não vai respeitar, que não sei o quê. Isso é ruim para todo mundo. Pois é. E como é que o senhor está vendo a economia em 2023? Nós tivemos aí esse tipo de problema, tivemos aí uma enxurrada de dinheiro que foi distribuída durante as eleições, né? Como é que o empresário está olhando para o ano que vem? Porque a gente ainda está vendo aí correntes. Há uns sinais de que a inflação vai estar alta, né? A Selic vai estar alta, só deve baixar no segundo semestre, né? Desde agora, né? Que vai ela manter, só deve baixar para 11%, 11,5% no segundo semestre do ano que vem, né? E as coisas estabilizar e começar, porque a gente está com a guerra na Ucrânia, que ninguém sabe, né? Sim, Ninguém sabe, parece que está piorando cada vez mais, né? Ninguém sabe aí. Mas eu acho o seguinte, existem duas correntes. E existem aqueles que acreditam que a gente está no caminho certo, que a economia do país está crescendo, enquanto a dos Estados Unidos e Europa está caindo, o mundo todo está caindo. Só teve 3 países que estão crescendo mais do que o Brasil, que é a China, que é Japão, e tem um outro país que eu não me recordo, esses 3. E o Brasil está crescendo.
Desde o ano passado que vem, o Brasil não vai crescer o ano que vem. O Brasil vai ser zero. Tinha uns que diziam até que não ia crescer. A curva vai ser em V, não vai ser em U, vai ser em U, vai ser em V. Vai ser isso, vai ser aquilo, vai começar meio, aí cresceu meio. Ah, não vai chegar a 1, chegou a 1. Não vai chegar a 1,5, chegou a 1,5. Chegou 2, já está em 2,8. Né? A gente crescendo. E os outros países caindo. A nossa inflação está caindo. E os países como os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, é a maior inflação dos últimos 40 anos. A gente que era um país acostumado com a inflação, a gente está vendo, teve até deflação agora. Foi. Aí você pode dizer assim, não, mas foi porque cortou os impostos. Cortou o excesso. Porque os impostos de ICMS normalmente era 17% e alguns estados 18%. Aí tinha estado que estava botando gasolina 35%, 36%, sei lá quanto. Então ele tirou isso aí e botou um teto de 17%. Isso significa o quê? Significa mesmo a gente baixando os impostos, o país continua crescendo mais ainda. E a arrecadação. A arrecadação continua crescendo. O governo federal diminuiu em IPI de mais de 4 mil impostos. E a inflação e a arrecadação está crescendo. Então, quanto mais cresce, quanto maior a base, mais se arrecada. Então, claro. O jogo, eu acredito que para o ano a gente vai passar tranquilo. Depende, se não mudar a parte tributária, né? Se chegar para mudar a parte tributária, aí complica. Aí vai começar então, tudo nesse caminho, o senhor acredita que, apesar de tudo, toda essa, né, de teto, furado, dinheiro esse ano gastou, segurou, não, né? Mesmo, esse ano gastou mais do que devia. Mas não arrecadou mais. Mas será que essa conta vai fechar em 2023? Muita gente está duvidando. Se fechar esse ano, para o ano, a gente outro ano, se for crescendo do jeito que está crescendo, eu acho que a gente tem que pensar que vai ficar tudo bem, que vai crescer, que vai dar certo. Claro. Não é isso? A gente só não pode chegar, falar mal do país, botar o país para baixo. Isso é que a gente não pode. A gente tem que ter união, né? Não ter extremismo de um lado, não ter extremismo do outro. Isso é que tem que acabar. O extremismo ele tem realmente abalado assim, as relações sociais, né? As relações de confiança. Não é nada bom, não é nada saudável, né? Aquele negócio de jogar o patrão contra o empregado, o rico contra o pobre, o branco contra o preto, o gordinho como eu, assim, contra o magro. Isso é que tem que acabar. A gente todos são brasileiros, todos estão no mesmo barco. Se afundar, afunda com todo mundo, né? Isso aí. Muitos podem ir embora para outro país, tudinho, mas a maioria não vai. 99% fica aqui. É verdade. Doutor Bernardo Peixoto, chegamos ao fim do nosso programa. Que pena, eu estava até gostando. Então a gente vai gravar outro, né? Vamos gravar outro, obrigado, falar de outras coisas aí. Foi ótimo, uma ótima conversa. E fica aqui à disposição. Quando tiver novidades, a gente volta a conversar. Ok. Vai ter outro papo. Eu que agradeço e que nós queríamos dar um recado ao setor de bem, comércio, serviço e turismo, que a Fé Comércio está apto e de braços abertos a ajudar a todos. O que a gente puder fazer, estamos aí para fazer. O sistema tem feito muito. Só na pandemia, posso falar mais um Pode. Minutinho? Só na pandemia, nós distribuímos por ano mais de 2 milhões de quilos de alimentos. Mais de 150 mil, por ano, mais de 150 mil quentinhas na hora que o pessoal mais precisava. Tudo doação do setor privado. Bacana. Tudo doação, nesse caso, do comércio, bem e serviço de turismo de Pernambuco. Então, a gente... E está fazendo um belo trabalho de inclusão social, levando educação a quem precisa. Exatamente. Isso é muito importante. Isso é que todos unidos pelo um país, pelo um estado e pelo município melhor. É isso aí. Muito obrigada pela entrevista e obrigada a você por ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima.